O Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz, quando visitou o Brasil há alguns anos atrás, ele se referiu ao que ocorreu na região do Cerrado como a maior revolução verde de toda a história da humanidade. Na realidade, isso começou quando eu estava ainda no primeiro ano de agronomia. Nós fizemos uma excursão nessa época a Goiás, e passando inclusive por Brasília, que estava no processo de construção. E uma das coisas que me chamou a atenção naquela época foi exatamente a quantidade imensa de solo que na época não tinha praticamente nenhum uso agrícola, né? A maior parte era formado por pastagens naturais de baixa capacidade de suporte, mas a terra era plana, né? E isso me chamou a atenção para começar a me dedicar mesmo no curso de agronomia já, dedicando mais tempo ao estudo da ciência do solo, que foi a matéria que depois eu vi a exercer. Então, naquela época, principalmente, a agricultura praticada no Brasil era mais ou menos extrativista, onde você pegava a floresta, né, punha fogo ou cortava, depois plantava uma cultura perene, por exemplo, uma cultura anual, durante 20, 30 anos, usando a fertilidade natural da terra. Praticamente, quase que não se usava fertilizantes. E com o passar do tempo, 20, 30 anos, o solo ficava exaurido, não produzia mais, então mudava-se de lugar, repetia-se o processo, e aquela área que já tinha sido desgastada, era transformada em pasto. Mais de 1.500 técnicos receberam bolsas de estudo para ir ou para os Estados Unidos ou para qualquer país do mundo para ter o seu mestrado ou doutorado e conhecer os princípios, os conceitos, não só de solos, mas de quase todas as ciências agrárias. Mas na época o ministro Paulinelli, que foi um dos iniciadores desse trabalho, ele dizia assim, ó, vocês vão para o exterior para aprender os princípios e os conceitos lá. Mas a tecnologia tem que ser desenvolvida para resolver os nossos problemas de solos aqui. Eu tive 3 fases na minha vida profissional. Os primeiros 10 anos eu era simplesmente professor aqui, em Lavras. Professor de fertilidade e manejo de alguns princípios. A segunda fase dos 10 anos, eu fui para os Estados Unidos e eu fiz uma coleta de 518 amostras de solos na região do Cerrado, tudo área que não tinha nenhum tipo de cultivo. Foram 60 municípios que eu visitei. Em cada município eu selecionava os 3 solos mais representativos. E dos 3 solos mais representativos, eu coletava amostras compostas da parte alta, da parte média e da parte baixa. Num total de 518 amostras, que correspondia mais ou menos a 1/3 da área total de cerrado do Brasil. Isso deu um total em quilos de 1,5 tonelada de amostra de solo, cada amostra com 3 quilos, que eu levei para os Estados Unidos para fazer um estudo de quais eram os fatores limitantes quanto à fertilidade desses solos. Conhecer cada tipo de solo desse e o que fazer para manejá-lo, para construir essa fertilidade e poder colocar no processo produtivo. Então foi um trabalho básico que eu levei aí uns 4 meses só de trabalho de campo, de coleta de amostra, e que foi o primeiro grande levantamento das características desse solo para conhecer os fatores limitantes. E que com o conhecimento desses fatores limitantes, nós começamos então a entrar em tecnologias de manejo para cada uma dessas características. Tem um dado desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas que para mim é um dado espetacular. Que nos últimos 30 anos, a evolução da produção e da produtividade da agricultura brasileira
fez com que os produtos da cesta básica, em valor corrigido, em moeda forte, caíssem a 1/3 do que se pagava. Isso significa, você, eu, todos aqui, nós estamos pagando hoje, pelos produtos da cesta básica de alimentos, 1/3 do que nós pagávamos há 30 anos atrás. Essa foi talvez a maior contribuição social do desenvolvimento da agricultura nesses anos. Nós temos no Brasil hoje 62 milhões de hectares plantados com culturas anuais, culturas perenes, grãos, cana-de-açúcar e etc. Nós temos 200 milhões de hectares com pastagens nativas e pastagens melhoradas. 200 milhões de hectares. Desses 200 milhões de hectares, nós temos metade, 100 milhões, que tem alguma forma de degradação. Se nós fizermos um programa para implementar e recuperar 1/3 da área de pastagens degradadas, vamos dizer 30 milhões de hectares, na pior das hipóteses, esses 30 milhões de hectares podem produzir 4 toneladas por hectare. Isso daria um aumento de produção, de uso desses 30 milhões de pastagens degradadas com grãos ou qualquer outra forma de alimento, num total de 120 milhões de toneladas, sem desmatar um pé de floresta e com um grande selo ambiental dizendo assim: esse milho, essa soja, esse feijão, esse arroz foi produzido em área de pastagens degradadas, não representou desmate de uma única árvore da floresta amazônica.